Olá, amados, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor e as proteções do Senhor sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre as nossas famílias, seja sobre a nossa igreja presbiteriana central de Bom Sucesso e todas as nossas igrejas irmãs que pregam o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que a gente está juntos virtualmente nesta manhã de domingo de Páscoa, dia que tem um grande significado para nós cristãos, dia em que Jesus Cristo ele vence a morte, dia em que o Senhor Jesus Cristo ele crava na história o amor do Pai por nós e a sua obediência integral a Ele e a Trindade na forma de trazer até nós a remissão dos nossos pecados e de uma vez por todas nos religar ao Senhor nosso Deus. Queria te convidar nesse momento a orar, vamos orar juntos, clamar ao Senhor pela sua iluminação através do Espírito Santo de Deus, para entendermos a pregação da palavra de Deus nesta manhã. Se tem alguém que mora com você e que está fazendo outra coisa nesse momento, mostre para esta pessoa a importância da Páscoa na sua vida, que na verdade é a importância do próprio Deus e a reverência que nós temos à sua palavra. Convide esta pessoa para estar junto com você neste momento, orando e ouvindo a palavra do Senhor. Oremos ao Pai. Pai de amor, Pai de infinita bondade, grande, grande, grande é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, e o Senhor tem nos proporcionado momentos de grande alegria na Tua presença. Nós temos, ó Pai, vivido experiências contigo, qualquer que seja o tempo, qualquer que seja o local onde nós estamos, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem se revelado a nós através da Tua santa palavra. Nós queremos clamar ao Senhor que a Tua bênção encontre a cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares, que alcance também aqueles que estão fora, trabalhando, os profissionais da área de saúde, os médicos, outros profissionais dos serviços essenciais que permanecem a trabalhar para a honra e glória do Teu nome e para atender a nossa sociedade. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a iluminar os cientistas, os pesquisadores, para que através da observação da Tua natureza, da Tua criação e de tudo aquilo que o Senhor traz a nós, que eles possam chegar à cura, não somente para esta doença que nos assola, mas para todas as outras que têm alcançado a humanidade, e que isto seja para a glória do Teu nome. Mas agora, Pai, estamos diante da Tua santa palavra que será lida, e nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que nos ilumine a mente e o coração, para que a doença do pecado seja totalmente extirpada de nós, que seja lançada no mais profundo abismo, que com o Teu perdão sobre as nossas vidas, ela não seja mais lembrada por Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Age, Senhor, em nós e através de nós, pelo Teu Santo Espírito, e glorificado seja o Teu nome por isso. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não
Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo número 20. Vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 9. Pegue a sua Bíblia, abra o seu aplicativo aí no celular, entre no site onde tem a versão revista e atualizada da Bíblia Sagrada, para que a gente possa fazer esta leitura juntos. Vamos participar assim desse momento da mensagem, da pregação da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Palavra do Senhor, Evangelho do apóstolo João, e iluminados pelo Santo Espírito, nós pedimos a Deus um entendimento para esta palavra. A celebração da Páscoa, tanto em nosso país quanto em outros países do mundo, tem sofrido ataques severos da cultura, tem sofrido ataques severos de uma civilização que busca de qualquer maneira se afastar da presença de Deus, talvez por medo de saber que não tem vivido conforme os preceitos do Senhor, talvez pelo medo de ter que dar reconhecimento a uma palavra que há tanto tempo está diante de nós, revelada a nós e que todos podem ter acesso. Nós vivemos num mundo e numa sociedade que dá muito valor ao que é novo, à modernidade, achando-se assim que tudo que vem do passado, e principalmente se estiver envolvido pela religião ou por algum aspecto religioso, deve ser deixado de lado. Já não é mais surpresa quando a gente chega numa data como a de hoje, domingo de Páscoa, celebração da ressurreição do Senhor, e encontramos famílias que falam de tudo, que vivenciam tudo, que comem de tudo, e não falam sequer da pessoa de Jesus, e não tem sequer um minuto de gratidão em oração por aquilo que o Senhor tem lhes proporcionado. É claro que sabemos que muitos não acreditam em Jesus, muitos ainda não creem que Jesus é o Filho de Deus, mas há uma pressa absurda em substituírem a pessoa de Jesus Cristo, sendo celebrada a sua ressurreição nesta data, por qualquer outra figura que a imaginação humana possa criar, por qualquer outro atrativo para esta questão. E é por isso que eu queria te convidar, até mesmo antes de nós entrarmos para o texto, a ter total atenção à palavra do Senhor e ao seu compromisso e ao meu compromisso como cristãos que somos, de não deixarmos esta mensagem de lado num dia tão importante. Talvez o teu filho esteja esperançoso de outras coisas nesta data. Talvez a tua filha, quando vem à mente dela a palavra Páscoa, ela se lembre de tudo menos que Jesus foi morto na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo para a glória do Pai e para vencer a morte, que era o último inimigo. Vamos ao texto? O capítulo 20 se inicia mostrando que era o primeiro dia da semana, era o domingo, e Maria Madalena foi ali ao sepulcro quando ainda era madrugada.
e ainda estava escuro, diz aqui a palavra do Senhor, e ela viu que a pedra estava revolvida. O sepulcro daquela época era bem diferente daquilo que a gente tem hoje em dia. Normalmente numa rocha muito grande, era escavado ali, esculpido entre a rocha, um espaço interno, uma cavidade, onde os corpos eram colocados, depois, é claro, de uma preparação, depois de serem ali envoltos num lençol, perfumados muitas das vezes, conforme a cultura da época. Só que ter um sepulcro desta forma não era algo que estava disponível a qualquer pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua família, não tinha isto, porque se o tivesse, no momento da sua morte, quem procuraria as autoridades romanas solicitando o corpo de Jesus para o sepultamento, não teria sido José de Arimateia, mas teria sido um dos parentes mais chegados de Jesus. Ora, segundo nós podemos entender da palavra do Senhor, José de Arimateia era um homem de posses, de uma família de riquezas, e muito provavelmente ele possuía 2 sepulcros, no mínimo, porque ele cede um sepulcro para que o corpo de Jesus estivesse ali após a sua morte. Bom, o Senhor Jesus ele é sepultado naquela sexta-feira às pressas, porque o povo judeu, o povo hebreu, começa a contar o sábado a partir das 18 horas de sexta-feira, e a partir daí eles não fazem mais nada até as 18 horas do sábado. Jesus ele foi colocado ali, e você conhece a história, mas não custa lembrar, e diz a palavra em outros evangelhos que foram colocados guardas também ali no sepulcro, porque havia medo das autoridades religiosas, judaicas, e até mesmo nessa tramóia que foi armada junto ao Império Romano, de que alguém roubasse o corpo de Jesus e dissesse: olha, ele ressuscitou. Mas nós sabemos que ninguém precisou roubar o corpo do Senhor. Maria Madalena, ela corre e ela vai até Simão e vai contar a Pedro, que estava com o outro discípulo a quem Jesus amava, e a gente sabe que esta é uma referência ao próprio apóstolo João. E Maria Madalena vai dizer: olha, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Quando nós olhamos para um texto como esse, é muito fácil hoje no século 21 a gente dizer: que mulher incrédula, conviveu com Jesus, ouviu os seus ensinamentos, o Senhor tinha falado sobre isso. Mas, irmãos, voltando aqui e tentando nos contextualizar, era muito complicado para eles naquele momento entender o que realmente estava acontecendo. Apesar de terem visto, de terem sabido também que o próprio Senhor Jesus tinha ressuscitado a Lázaro depois de 4 dias de morto, provando assim que nele, em Jesus, há poder sobre a vida e sobre a morte. Apesar disso tudo, eles tinham uma tristeza, tinham uma dúvida, tinham sentimentos confusos, tinham medo da perseguição e não conseguiam entender ainda sobre a ressurreição de Jesus. Tanto que as palavras de Maria Madalena não são em forma de interrogação, mas ela afirma: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Naquele mesmo instante, Pedro e o outro discípulo, que nós entendemos aqui, que é o próprio apóstolo João, eles vão até o sepulcro, e chegando lá, eles estavam correndo juntos, mas João ele corre mais depressa do que Pedro, e chega primeiro, e se abaixa, e vê de uma certa distância os lençóis de linho, mas ele não entra. Simão Pedro ele chega depois de João, e ele entra no sepulcro, e ele também vê os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num outro lugar à parte, e então entra também João junto com eles. E aqui, irmãos, diante de nós, está a palavra do Senhor Jesus, trazida para nós pela inspiração do Santo Espírito, que vai registrar o momento em que aqueles 2 discípulos, eles passam a crer na doutrina da ressurreição, e até mesmo no próprio Senhor como aquele que tem poder para vencer
à morte. Versículo 8: entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Nós temos alguns pontos que nós gostaríamos de destacar aqui nesta manhã, para a nossa breve reflexão, na busca de que a nossa Páscoa tenha um sentido conforme o Senhor deseja. A palavra do Senhor nos diz de forma muito clara que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas Ele ressuscitou, mas Ele venceu a morte, Ele sai do sepulcro, ressuscitado pelo Pai, pelo poder divino, para mostrar a todos e até mesmo aos seus discípulos mais próximos, que não há ninguém na terra como Ele, e que não há ninguém no céu como Ele, porque Ele é verdadeiro homem e Ele é verdadeiro Deus. Jesus Cristo aqui, neste momento, em que João e Pedro o procuram e não o encontram, está dando um ensinamento àqueles dois discípulos e a todos nós, a todo o cristianismo que haveria de crer posteriormente. E este ensino é: nada pode deter o poder de Deus, nada pode deter os desígnios de Deus, nada pode deter a vontade do Senhor em cumprir o que tem planejado para a nossa vida, para a vida do próprio Filho de Deus e para a vida dos discípulos que estavam ali naquele momento. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é justamente sobre esta questão. Quantas vezes nós estamos diante de situação em que a gente pensa que não tem jeito e que nem Deus vai resolver o nosso problema? Talvez cansados de orar durante muitos dias, muitos meses ou muitos anos. Talvez porque em vez de colocarmos o nosso olhar na cruz de Cristo e no próprio Senhor como solução, estamos olhando para o ímpio que tem sido abençoado e que tem conquistado ou recebido de Deus aquilo que nós tanto pedimos. A palavra do Senhor, ela nos direciona a um olhar cristocêntrico. O Antigo Testamento não teria sido escrito se não fosse para contar que o Messias chegaria. O Novo Testamento não teria sido escrito se não fosse para registrar que o Messias chegou. E este texto de João 20, assim como os outros evangelhos que tratam da ressurreição do Senhor, não teriam sido escritos se não fosse para que eu e você pudéssemos crer que verdadeiramente Jesus venceu a morte e ressuscitou. Talvez você diga: olha, mas os meus colegas da faculdade não creem assim. Talvez você diga: olha, mas não há comprovação científica para este fato. Talvez você tenha recebido informações contrárias a esta verdade, mas a nossa preocupação não é que você seja convencido a crer na verdade da palavra do Senhor. A nossa oração é que o mesmo Espírito Santo que operou em nós com misericórdia, ele te alcance e alcance a tua casa também, trocando o coração de pedra por um coração de carne, te dando o sentimento e a fé necessária para crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, no Cristo ressurreto. Pregar o Cristo crucificado faz parte da doutrina da palavra do Senhor, mas parar na crucificação de Cristo é um erro que nós não podemos cometer, porque aqui está a diferença entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Eu queria te convidar a pensar rapidamente aí em quem são os deuses das grandes religiões do mundo, e eu quero te perguntar onde eles estão neste momento. Eu quero te perguntar se há registro histórico de alguma ressurreição de um deles. A Bíblia Sagrada nos mostra estes registros históricos, quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos aqui, quando o Senhor Jesus aparece depois a um grupo de 7 discípulos, quando o Senhor Jesus vai aparecer a 2 discípulos no caminho para Emaús, e assim até a sua ascensão aos céus. É registrado na palavra que mais de 500 pessoas tiveram contato com Jesus ressurreto. O segundo ponto que eu queria trazer à nossa meditação nessa manhã é que, embora não o vejamos, nós também temos contato com o Cristo ressurreto.
Ele vive em nós através do seu Santo Espírito. Ele nos alcança através da sua graça. Ele nos toca através da revelação da palavra. E isso enche o nosso coração de alegria numa manhã como esta, porque não é mais um domingo de Páscoa, é o domingo de Páscoa em que podemos declarar em alto e bom som: Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos, aleluia, Ele venceu a morte e é a primícia dos que dormem, porque todo aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Nós que cremos no Senhor Jesus, precisamos levar estas verdades eternas à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos nos levantar em meio a uma sociedade e uma cultura ímpia, onde virou moda se dizer ateu, onde virou moda dizer que só foi na igreja para ser batizado e para se casar, onde não há mais vergonha, onde não há mais o temor ao Senhor. Estamos diante de um Deus que tem poder para tudo, e se Ele tem poder para dar, para tirar a vida e dá-la novamente, por que nós não tememos esse Deus Todo-Poderoso? A ressurreição de Cristo, ela nos traz a verdade de que crer no Senhor depende da própria ação do Senhor. E no versículo 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. A Escritura aqui mostrando que aqueles discípulos não entendiam ainda que a lei e os profetas, os salmos e toda aquela profecia desde Gênesis que apontava para o descendente, a semente da mulher, que seria capaz de esmagar a cabeça de Satanás e destruir as obras do inimigo. Toda esta Escritura que aponta para Jesus como Filho de Deus vencedor, aqueles discípulos que tinham contato diário com Ele ainda não tinham compreendido. E aqui está um ponto de muita atenção que nós precisamos ter. A verdade é que, ainda que você manuseie ou leia esta palavra diariamente, se você não estiver na dependência do Santo Espírito, e se o próprio Espírito não te iluminar no tempo adequado, conforme a sua vontade, a fé necessária a crer em Jesus, ela não chegará. Mas há para nós um alento, e o alento vem da própria palavra do Senhor, que nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra do Senhor, a pregação deste Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Este que abraça todo o povo, toda a língua e toda a nação, se proclamando o Senhor também dos gentios que creem nele. Este que nos dias de hoje não tem povo especial ou povo preferido, mas tem sim homens e mulheres eleitos antes da fundação do mundo, que têm sido alcançados pela sua graça. João e Pedro, ambos não tinham compreendido a Escritura, mas há aqui, neste momento, um momento de ação do Espírito para que eles pudessem crer que era necessário Cristo ressuscitar dos mortos. Chegando à parte da conclusão da nossa mensagem, precisamos aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia. É muito certo que o tempo passado de conhecimento da palavra não significa que estamos abastecidos o suficiente para não termos mais contato com ela. É muito certo também que, assim como muitos religiosos, pelo convívio diário com esta palavra, acabam se esquecendo que ela é viva, porque reflete o próprio Verbo vivo, que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Precisamos ter a atenção de que o nosso convívio com esta palavra não seja uma rotina, não seja apenas um costume, ou quem sabe até um bom hábito. Muito além de um bom hábito, quando nos aproximamos da palavra do Senhor, principalmente de um texto tão importante como este, que nos ensina sobre a ressurreição do Cristo, é necessária a humildade e o reconhecimento
que sem o Deus ressurreto, sem Jesus Cristo que venceu a morte, sem o seu Santo Espírito, não somos nada e somos incapazes de crer no próprio Senhor. Cristo ressurreto é o Cristo que nós pregamos. O Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, que se humilhou e que humildemente veio até nós, tomando a forma de homem, experimentando de tudo exceto do pecado. Ele conhece o meu e o teu coração, Ele conhece os teus sentimentos, as tuas dúvidas, e Ele está disponível para se revelar a nós através da sua ressurreição. Domingo de Páscoa é também dia de salvação. A sexta-feira, que era um dia de morte, e que enquanto Jesus estava sendo crucificado, ainda dialoga com um dos pecadores ao seu lado, sendo crucificado também, e lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se esta é uma verdade do dia da morte do Senhor, ela se torna ainda mais verdade no dia da sua ressurreição. Os apóstolos, eles viviam aqueles dias após crer na ressurreição de Cristo, esperando que Jesus voltasse a qualquer momento, porque eles entenderam que viram Jesus subir aos céus, como está narrado lá em Lucas capítulo 24, do versículo 50 em diante, e daquele modo como ele foi assunto aos céus, ele haverá de voltar para buscar a sua igreja. Eu e você, parte do corpo de Cristo, igreja do Senhor, aqui neste mundo. Queria te fazer um convite, e este convite não é para que você abandone os seus pecados e depois venha até Jesus. O convite é: venha até Jesus do jeito que você está. Creia que Ele é poderoso para te libertar dos vícios. Creia que Ele é poderoso para aumentar a tua fé. Creia que Ele é poderoso para te fazer sentir o mesmo que você sentia quando criança ou quando adolescente, quando esta palavra era pregada até ti, quando ela chegava até você e a sua família, e você acreditava piamente. Não é à toa que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Nesse momento, o convite é que nós sejamos como crianças diante do nosso Pai, totalmente dependentes. Abandone o que a sociedade te fala sobre Deus. Abandone o que talvez os seus parentes, os seus colegas te falam sobre Jesus, e fique somente com o que a palavra te revela sobre Ele. Não há como conhecer uma pessoa melhor do que ouvir esta pessoa falando sobre si mesma e dizendo quem ela é. Jesus Cristo, nesta manhã, Ele quer dizer a você quem Ele é, através desta palavra. Ele não é um homem que passou pela terra, pregou muito bem, ensinou filosofias, falava sobre o amor e amava. Não era somente isto. Jesus é Deus. Creia, em nome de Jesus, que Ele não é um simples profeta, que Ele não é um mestre como outros mestres bons existiram e até existem até os dias de hoje. Creia que o Senhor Jesus, Ele é divino, a sua essência é divina, Ele tem todos os atributos de Deus, porque Ele é Deus, e dentre esses atributos está o maior deles: amor. Deus é amor, e por nos amar tanto assim, Ele se entregou, e por nos amar tanto assim, Ele sofreu e carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, a nossa culpa, e Ele sentiu um peso que ninguém pode imaginar, porque Ele carregava sobre si tudo isto, para que eu e você pudéssemos ser livres. Confie no Senhor Jesus, entrega a Ele o teu caminho, e o mais Ele fará. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. O Senhor Jesus declarou: se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. O Senhor Jesus declarou: se você bater a porta, Ele abrirá. O Senhor Jesus tem nos trazido a sua revelação, para que a gente possa pedir, e que tudo que nós pedimos seja concedido a nós conforme a sua vontade. Que Deus te abençoe,
neste domingo de Páscoa. Nós não temos o costume de falar muito alto durante os nossos cultos, nós não temos o costume de dar glória a Deus nas nossas celebrações, mas acho que hoje é um dia propício. Dê glória ao Senhor, porque Ele venceu a morte. Diga aleluia, Jesus vive. Contemple as maravilhas do Deus vivo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e o querer de Deus será realizado na vida de vocês, para a honra e para a glória de Deus. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. As mulheres declaram: te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta palavra. Sobretudo agradecemos ao Senhor pelo Verbo vivo, o Teu Filho Jesus. Agradecemos porque Ele teve a coragem de enfrentar a morte em nosso lugar. Agradecemos porque mesmo sofrendo, Ele não recuou. Agradecemos porque mesmo em meio a uma condenação injusta diante de tanto amor revelado à humanidade, Ele encarou e foi até a morte, e morte de cruz, como ovelha muda que é levada ao matador. E agradecemos ao Senhor, porque ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, para provar que Ele sim é o leão de Judá, Ele é quem reina, Ele é quem governa, Ele é o soberano, e não há nada que Ele não possa fazer, e não há nada que não está debaixo do seu controle, e não há nada que Ele não há de fazer para alcançar os seus eleitos. E por isso nós te pedimos nesta manhã, alcança com a Tua graça irresistível aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Deus verdadeiro e Jesus Cristo como Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que nos salva. Muito obrigado, Senhor, por todo este amor que nós não temos como explicar, mas podemos sentir. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa soberanamente sobre nós, e as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus, repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã que nos ouve neste momento. Repousem ainda sobre os enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação, sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Feliz Páscoa com o Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, você que nos acompanhou durante esta mensagem, em nome da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Hoje o nosso encontro é aqui, através desta tela, mas em breve a nossa esperança é que a gente esteja de volta ao nosso templo, ali na Rua General Gallieni, 166, em Bom Sucesso. E também temos a esperança de te conhecer melhor, de te receber na nossa comunidade, uma comunidade que é marcada pelo amor e que nós cremos que é dom de Deus e que tem nos ensinado a cuidar assim uns dos outros. Enquanto esse dia não chega, eu te convido para que você faça a sua assinatura no nosso canal do YouTube IPCB Central de Bom Sucesso, não somente inscrever-se, mas também clicar aí nesse sino que tem aí, para que você possa marcar em todas e receber todas as notificações dos nossos vídeos quando a gente postar. Foi muito bom compartilhar a palavra nesta manhã de vitória, nesta manhã de celebração com cada um dos irmãos. E é muito bom saber que o Senhor continuará a cuidar de cada um de nós. Receba a bênção.